Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda e Faça Você Mesmo. Hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, trazer para vocês um problema que eu recebi hoje de um cliente meu. Essa esmerilhadeira aqui é uma esmerilhadeira a GWS 6115, é uma esmerilhadeira de 4 polegadas, certo? O que acontece? Essa esmerilhadeira, antes de tudo, ela já saiu de linha, é uma máquina que você hoje em dia dificilmente consegue encontrar peça para ela caso você precise, tá? Então, o problema que essa máquina apresentou foi problema de engrenagem. A engrenagem aqui danificou e o peão também danificou, a engrenagem pequena também danificou. Só que essa não é a primeira vez que isso acontece, já tinha acontecido antes e o próprio dono da máquina, ele foi e trocou o peão e deixou a mesma engrenagem. Bom, e tem aquela coisa, né? Aconteceu o problema de ter danificado o peão e engrenagem, mas ele não se perguntou o porquê. Continuou a usar, por ele ter botado um peão novo, né? Ele voltou a usar a máquina e danificou novamente o peão e mais ainda a engrenagem. Certo? E aí ele me procurou querendo saber quanto eu cobraria para poder fazer a prensagem dessa engrenagem só. Essa engrenagem nesse mancal aqui, fazer a troca dele. Embora que esse mancal, ele é um mancal injetado, ou seja, o rolamento ele é injetado aqui. Você não conseguiria, com determinados cuidados, conseguir sacar essa engrenagem aqui. Porque se você não tem certo cuidado e um apoio que entre mais, que pegue na parte de dentro aqui, né, em cima, que pegue de uma forma apoiada, o mancal pode acabar com ele, certo? E aqui eu consegui fazer, sacar o eixo, tirar essa engrenagem e fazer a troca dela, ok? Mas aí eu falei para ele que muito provavelmente não teria sido só isso. Para que o peão viesse a danificar e a engrenagem também, seria necessário checar os rolamentos. E justamente, né, eu tô com ela aqui, queria já ver isso com vocês. E nós vamos utilizar aqui algumas ferramentas. Como ele já abriu a máquina, ele mesmo já tentou fazer alguma coisa, então vai ser uma coisinha um pouquinho mais rápido aqui, tá? Bom, aqui ó, inicialmente antes de tirar o induzido, é importante que a gente tire as escovas para que ela não quebre quando a gente for tirar o induzido. Eu vou utilizar um alicate de bico, eu prendo aqui na parte do conector da escova e puxo para minha direção. Pronto, feito isso, eu venho aqui, levanto a mola e puxo a escova. E um detalhe, é importante que nesse caso aqui você mantenha a mola ela aqui em cima, ó. Se você soltar ela aqui, ela desce, fica na parte de baixo. Quando você tentar colocar o induzido, o rolamento vai bater logo na mola. Esse porta-escova aqui, ele é um pouco fundo e faz com que a mola desça mais, pressione mais, ok? Pronto, feito isso, vamos aqui agora. Como o cliente já abriu, né, aqui só tem um parafuso, eu também deixei só um mesmo para ficar mais fácil. E aqui ó, eu puxo, essa é uma das esmerilhadeiras que você não tem, que ela não é presa na carcaça, a parte do rolamento. Ela vem uma borrachinha aqui, ó, que faz com que o rolamento centralize, né, fique apoiado aqui na carcaça. Bom, se o cliente fosse só trocar o peão, que foi até o que ele já fez, ele colocou o peão e ia trocar a engrenagem, né, ia fazer só isso. Vê o problema que ele iria ter, ia ser um problema maior. Como, primeiramente, ó, uma das coisas que a gente pode observar aqui, ó, é que o induzido ele está arranhado. Se ele está arranhado, isso significa que ele está pegando no estator. Para que isso aconteça, dos dois, ou algum dos rolamentos está com problema, ou então o estator está folgado dentro da carcaça. Ou seja, a máquina sofreu algum esquente, a ponto de que o estator aqui, né, esquentou demais e derreteu a carcaça por dentro. Aí o estator estaria folgado, fazendo um certo balanço aqui, e isso danifica no funcionamento da máquina. Além da máquina perder potência, né, ela esquenta muito e você danifica induzido, danifica estator, ou seja, é uma coisa perdida por um simples cuidado de uma troca de um rolamento ou de uma lubrificação, de uma manutenção preventiva da máquina. Bom, nesse caso aqui, ó,
o extrator ele não está folgado, a gente perceberia só em balançar, a gente perceberia isso. Vamos ver aqui, folgado aqui, tirar esse peão. Fazer esse teste. E realmente, ó, esse rolamento aqui com bastante folga, muita folga nele. Isso aqui descentraliza o induzido. Ó, o rolamento aqui ele tá com as esferas já, ó, desbulhando, como dizem, né? Então nesse caso aqui esse rolamento também precisa ser substituído, certo? Uma coisa aqui, uma dica também, quando você for desmontar uma máquina dessa, que você pegar uma máquina dessa que tem um anel aqui, né, uma borrachinha dessa no rolamento, é importante que você observe uma coisa. Você vai passar o dedo aqui por dentro da borrachinha e você vai ver se ele tem uma rebarba por dentro. Se ele tem uma rebarba. Se por um acaso essa borrachinha aqui tiver uma rebarba, isso indica uma coisa. Isso indica que essa borracha ela precisa primeiro ser colocada no rolamento, para depois ir para a carcaça, certo? Se você tentar colocar a borracha primeiro na carcaça, você vai ter muito trabalho para conseguir depois colocar o induzido. Se por acaso você conseguir, o que é que vai acontecer? O rolamento ele vai amassar esse anel borracha. O rolamento vai amassar ele, e quando amassar ele, a máquina vai ficar muito pesada, muito travada, a ponto de quando você funcionar, ela vai feder, vai esquentar bastante. Bom, então, só para que eu conclua, para concluirmos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca desse rolamento, a troca desse outro rolamento aqui, vou fazer a lavagem, né, tirar toda essa graxa velha, fazer uma lubrificação aqui legal, e um detalhe, né, às vezes a gente coloca, que pode ser colocado sem problema nenhum, mas por exemplo aqui, ó, nessa bucha, às vezes a gente coloca graxa, não tem problema colocar, a gente pode colocar. Mas a quantidade, às vezes, quando a gente coloca, dá um trabalhozinho na hora de você fechar ele, na hora de você botar esse mancal aqui, ó. Na hora de você fechar, se você botar muita graxa, dá um trabalho. Tem uma dica que você pode fazer aqui, e até melhor, né? É você, ao invés de colocar a graxa, aqui, né, nessa bucha, você colocar óleo de motor, né? Óleo de motor de carro. Você colocando o óleo aqui, tem uma coisa que acredito que poucas pessoas sabem, é que essa bucha aqui, ela é uma bucha, esse material aqui dessa bucha, é tipo assim, um material esponjoso, ou seja, ela é uma bucha que tem bastante furinhos nela, a gente não consegue ver, né, a olho nu assim, a gente não consegue ver, até mesmo se a gente aproximar, pronto, esqueci o nome, essa bucha aqui é uma bucha, é um material poroso. Ele é cheio de poros, né? Esse material aqui ele absorve o óleo que você colocar, né? E no decorrer do uso, esse material ele vai se mantendo sempre lubrificado. Por isso que o desgaste demora bastante para se desgastar essa bucha. Se você pega e coloca algo de metal aqui, um material que seja duro, resistente, o que é que acontece? Ou danifica a carcaça, ou então você vai danificar o eixo daqui da engrenagem. Bom, então, só para a gente concluir, né, aqui o serviço que será feito é a troca dos rolamentos, a lavagem disso aqui, a lubrificação, a troca da graxa, certo? E se esse conhecimento foi importante para você, se adquiriu algo para você, dá aí o seu joinha, né, se inscreve também no canal, deixe seu comentário. Se tem alguma dúvida, alguma máquina que você tenha dúvida na sua montagem, desmontagem, alguma ferramenta elétrica, pode compartilhar aí no canal, pode falar alguma coisa que, na medida que eu for lendo, na medida que eu for recebendo cada informação, cada pergunta de vocês aí, eu posso estar disponibilizando a minha ajuda. Ok? Muito obrigado e não esqueça aí de deixar o seu like e também de se inscrever.